para brilhantar ainda mais a nossa noite, a nossa querida Nayara Guzmão vai trazer muitas novidades e notícias exclusivas para você. Cada vez mais a gente vem se preocupando com a sustentabilidade, busca por qualidade de vida dos nossos familiares, da população de uma forma geral. E tudo isso, gente, tem a ver, tem um link com o urbanismo. E a gente vai aprofundar um pouco esse assunto com ele, que realmente tem todo o know-how, que é especialista e que também, além de empresário, é membro fundador do movimento Somos Cidades. Estou falando do grande Irineu Guimarães, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Nayara. Mais uma vez uma oportunidade de poder estar falando aí de cidade, né? Falar de urbanismo, que a gente acredita que eu acho que é a base, né? Para poder a gente melhorar a vida das pessoas. Haja vista que quase 80% da população do mundo está vivendo em cidades, as cidades são organismos vivos, e a gente tem que preparar esses territórios para receber não só a habitação, né, mas para receber também toda a economia que vem junto com a cidade, né, o comércio, os serviços, né, escola, saúde, etc. Vai ser um prazer falar um pouco mais sobre isso, especialmente do movimento Somos Cidade, que, me permita dizer, é um grupo seleto, né, de 15 empresas que aplicam nos seus projetos, né, as melhores práticas do urbanismo mundial. A gente se orgulha de ser a única empresa aqui do Ceará que dedica um tempo em estudar e compartilhar conhecimento com outras empresas. E já tem empresas aí que estão fazendo coisas fantásticas no Brasil, que eu vou poder também dar como exemplo. Agora, para começar, Irineu, eu queria que a gente falasse um pouquinho, você mencionou a questão lá na frente, né, do futuro. Então, como é que você imagina, segundo os estudos, segundo pesquisas, quais são as principais tendências para as próximas décadas, quando a gente se fala em urbanismo? Bom, vou falar enquanto empresário que atua no setor, enquanto cidadão, pai de família, né? O que a gente mais escuta falar são nas soluções baseadas na natureza, nas SBNs. O que é isso? É você tirar partido do território natural para poder resolver problemas, desafios climáticos. As empresas estão se preocupando cada vez mais com a sustentabilidade, mas também com a questão real daquele território, né? Não adianta, a gente fala das intervenções cinzas, não é só botar tubos de concreto para fazer drenagem. Hoje a gente ouve muito falar de cidades esponja, que é uma tendência, das cidades de 15 minutos. Quais são esses desafios, né? Esses desafios é que a gente torne cidades mais resilientes às mudanças climáticas, né? Isso vai impactar nas questões de saúde pública, né? Na questão de coleta de lixo, na questão dos microclimas, do bem-estar das pessoas, né? Então hoje, número 1, eu diria como tendência, está todo mundo falando de cidade esponja, ou seja, tem que resolver a questão da drenagem, né? das cidades, das soluções baseadas na natureza, né, que aí fala de corredor verde, a gente se preocupa com a fauna, né, e o bem-estar das pessoas. A gente está discutindo o plano diretor da cidade, então é uma oportunidade de tentar equacionar os interesses, né, de toda a cidade, de toda a população, né? Lembrando que, muito embora Fortaleza tenha tomado um destaque nacional pelos projetos, né, de alto padrão, tem muita coisa que possibilita o que a gente chama também no urbanismo de filtragem. Tem uma palavra que o pessoal usa que é gentrificação. Gentrificação nada mais é do que mudar uma área, por exemplo, a área do Mucuripe, que era conhecido como área de pesca, de repente sofreu uma pressão imobiliária, as pessoas querem morar à beira-mar e topam pagar mais caro por isso. Obviamente é natural você, num ambiente de economia de cidade, que os prédios que estão lá não são populares. Mas à medida que esses prédios se instalam lá, você cria oportunidades na economia para que outras pessoas acessem, por exemplo, as habitações de interesse social. Como tendências são essas soluções baseadas na natureza, cidades esponja e cidade de 15 minutos, que eu não falei, mas é para reduzir, né, o tempo de deslocamento, ou seja, você tem que, no máximo em 15 minutos, resolver toda a sua vida, né? Nós que somos pais de família, tem que ter a escola perto, tem que trabalhar mais próximo, tem que ter hospital e etc. Então você morar, trabalhar, se divertir, estudar num raio de 15 minutos, tentar evitar os grandes deslocamentos, reduz a emissão de CO2, melhora a qualidade de vida, tempo, né, das pessoas. E é isso.
Agora a gente falou no lado positivo, agora a gente sabe que nem tudo na vida é 100% mar de rosa, e a gente sabe que para fazer essa implementação existem muitos desafios, como você até já mencionou, mas quais seriam as maiores dificuldades para a gente conseguir fazer com que não só Fortaleza, mas o país se torne uma cidade mais desenvolvida relacionada ao urbanismo? Bom, relacionado ao urbanismo, sem sombra de dúvidas, eu vou defender o adensamento urbano. O que é isso? É você colocar mais pessoas para morar naqueles bairros que já têm infraestrutura pronta para fazer isso. E preservar as áreas que ainda estão intocáveis. No Brasil inteiro, os centros das cidades, eles têm vida durante o dia e à noite eles estão mortos. Por que isso acontece? Porque não tem residência lá. Então, uma forma de revitalizar o centro da cidade de Fortaleza, por exemplo, seria políticas públicas de incentivo à construção de moradias lá. Assim, as pessoas que trabalham no centro poderiam morar no centro, e aí o centro não ficaria deserto à noite, até perigoso, que é um ponto também importante dos grandes centros urbanos, a questão da segurança, né, e de vida nas ruas, né? Quanto mais gente nas ruas, mais seguro a gente se sente para caminhar, para utilizar do espaço público. E se existirem na sua cidade empresas que têm essa mentalidade, e aí eu provoco para acessar aí o movimento Somos Cidade, porque lá a gente, somoscidade.com.br, ou @somoscidade, a gente tem um manifesto e a gente fala da cidade e dos nossos sonhos. E se você for ver lá, o principal é ter espaço público de qualidade, para que a gente tenha uma cidade cada vez melhores. E para encerrar, não posso também deixar de falar sobre um planejamento, uma cidade que cresce de uma forma organizada, planejada, como Aquiraz, como Eusébio, que a gente sempre traz aqui no programa. O sucesso é garantido, né, Irineu? É bem mais tranquilo de você conseguir planejar um urbanismo dessa forma. Bom, primeiro é fato que nessas cidades existiam mais terrenos de solo natural, que a gente diz, né? Terrenos que ainda não tinham intervenção urbanística nenhuma, não tinham ruas, não tinham praças, não tinham calçadas. Muitas empresas foram lá, assim como a nossa, e fizeram o urbanismo do zero, né? Planejaram e fizeram. Mas eu acredito que o Eusébio, cada vez mais, exatamente por conta dos serviços que foram para o Eusébio, né? As escolas foram para lá, já tem muitos centros comerciais, até shopping centers, né? Que não perde para nenhum shopping center de capital, né? Eu acho, aí as pessoas querem estar lá. E eu diria que o Aquiraz é o Eusébio de outrora. Eu diria que o Aquiraz é o Eusébio de 10 anos atrás. Então, hoje, quem mora em Aquiraz tem a possibilidade de se abastecer de serviços no próprio Eusébio, que vai estar a 10 minutos de Aquiraz, né? Não precisa vir para Fortaleza, como quem mora no Eusébio já não precisa mais vir para Fortaleza. Eu acho que isso é um processo natural de transformação das cidades, que começa com o urbanismo sempre, passa pelos empreendimentos imobiliários e depois vem com a atração dos serviços. Excelente. Irineu, muito obrigada. Sempre que você vem, eu sempre digo que ele dá uma aula pra gente. Maravilhoso. Obrigada. Obrigado também. Irineu. Sempre um prazer participar. E a gente vai finalizando, foi muito bom ter a companhia de todos vocês, lembrando dos nossos horários, gente, toda terça e domingo aqui na TV Diário, a nossa reprise na quinta-feira e a sua companhia para tornar o programa esse momento ainda mais especial. I made it through the wilderness, somehow I made it through. I didn't know how lost I was until I found you. I was being incomplete, I'd been had, I was sad and blue, but you made me feel, yeah, you made